Oi, galera, você tá aqui na lojinha Rockstar, canal Loja Rockstar. Hoje eu vou me deu vontade de voltar a falar dos assuntos que eu curto. E lembrando, todas as imagens aqui elas pertencem aos seus detentores. Eu não detenho de nenhuma imagem que tá aqui, tá bom? São imagens aleatórias que eu peguei na internet. Então, assim, eu não detenho de poderes sobre essas imagens, beleza? O vídeo é só para entretenimento, não é um vídeo educativo. Eu só tô querendo expressar aqui as minhas viagens aleatórias espirituais. Então, assim, no começo do canal era para ser um canal totalmente espiritual, tá? Porque eu me consultei com um monte de astrólogo indiano e eu falava com eles, eles falaram, né, me fizeram acreditar que eu era uma filósofa, que eu tinha que pirar nessa viagem, que eu sou muito espiritual e não sei o quê, e eu acreditei. E aí, logo que eu voltei pro Brasil, eu criei esse canal. Eu estava nos Estados Unidos, aí eu já voltei licenciada cristalterapeuta, color terapeuta, terapeuta do som, e jogo tarô, e eu queria trabalhar só com isso. Só que aí quando eu caí aqui no Brasil de novo, eu vi que a questão espiritual do Brasil, ela é extremamente arraigada, ligada a uma religião. E eu não estou falando de religião cristã, tá? Então, assim, o esoterismo do Brasil, essa coisa esotérica do Brasil, ela está enraizada, ela foi linkada numa religião que não tem nada a ver comigo. Porque o esoterismo, para mim, ele não pertence a nenhuma religião, entende? É, enfim, e aí eu dei uma desanimada, porque também logo no começo que eu comecei a fazer os vídeos aqui no canal, os vídeos mais aleatórios fora da caixa, estourou a Covid, e aí não me deixaram falar da Covid, viviam me bloqueando, me banindo, e aí deu uma desanimada, tá? E eu achei melhor, assim, para minha saúde espiritual e mental, eu lidar mais com, né, a questão comercial das bijuterias, que é um produto que eu adoro fazer. Então, você já sabe, loja Rockstar, Mercado Livre Elo7, a loja Rockstar oficial é aqui, tá? Mas eu gosto de falar de assuntos aleatórios também, mais espirituais, filosóficos e tal. Então, eu vou falar hoje das múmias e o que eu aprendi sobre as múmias do Egito. Por que que as múmias do Egito, elas são tão bem acondicionadas, né? Eu acho que eu estou falando corretamente, espero que sim. Elas são condicionadas dentro de sarcófagos de ouro e muito bem guardadas. Mas por que isso, né? Por que os egípcios tinham essa cultura, esse hábito? Porque eles cuidavam tão bem desses corpos, né? Então, eu aprendi na minha viagem espiritual, no trabalho interno esotérico que eu faço, que não é ligado a nenhuma religião de matriz brasileira, tá? Quero deixar isso bem claro. Eu aprendi que é assim. Vou falar da civilização egípcia, tá? Mas isso também serve para todas as outras civilizações que foram esplêndidas, como os sírios, como os bizantinos e gregos, e enfim. Essas que tiveram uma maior proeminência e ascensão e deixaram rastros dessa proeminência e ascensão na humanidade. Então, falando dos egípcios, o que eu aprendi é que os egípcios, os principais reis, os faraós da época, eles eram os anjos caídos, tá? Eles eram anjos caídos, eles foram anjos caídos que se fixaram aqui na Terra. E depois de um tempo, muitos desses anjos caídos se arrependeram de terem criado e incentivado o homem a procriar e criar essa subcivilização que é a nossa, tá? Cheia de problemas, né? Toda complexa, porque é isso que nós somos. Então, muitos desses anjos caídos, eles se arrependeram e quando eles caíram aqui na Terra, eles se condicionaram, eles se adaptaram à matéria aqui, à energia material daqui.
E conforme eles se arrependeram, eles sabiam como eles poderiam sair disso, tá? Desse ciclo. Eles viram que, além de prejudicar nós, eles também se auto-prejudicavam, entende? E aí muitos se arrependeram. Então, eles estavam encarnados, né? Porque caíram aqui na Terra, na matéria da Terra, então eles acabaram se condicionando nessa matéria pesada que é daqui, cheia de gases, por isso que a gente tem a tabela periódica e um monte de coisa. É muito complexo, né? Para viver aqui. Então, o que aconteceu? Eles sabiam que eles poderiam, né, como ascensionados, eles poderiam voltar aqui na Terra um dia para ajudar a humanidade. Eles queriam isso. Então, eles sabiam que se eles voltassem como anjos caídos mesmo, na matéria pura deles, a matéria ascensionada, que é mais etérea, que é diferente da matéria aqui da Terra, eles seriam caídos novamente. Não sei se dá para vocês entenderem. Então, eles guardavam os corpos que haviam se formado por eles mesmos, entende? Que conforme eles foram ficando aqui na Terra, eles foram se condicionando à energia daqui, às condições daqui, e acabaram se cristalizando, né, como quase ou até mesmo seres humanos. E aí eles sabiam que para voltar para cá, eles não deveriam voltar com a essência ascensionada deles. Eles precisariam de um corpo com a matéria daqui da Terra para que eles pudessem entrar novamente, a essência deles entrar novamente, porque eles são mestres, eles são anjos, né? Que caíram e ascenderam novamente. Então eles têm esse poder, eles podem entrar num corpo que já foi usado aqui na Terra e dar vida para esse corpo de novo e fazer alguma coisa para a humanidade. Só que o ser humano cagou, né? O comércio cagou. O comércio sempre caga em tudo. Você deve saber quem criou o comércio, né? O comércio sempre caga. E aí cagaram, descobriram as múmias e a fim de comercializar, não é isso? Os europeus fizeram barganha com os caras do Egito e, né? Não, isso é espetacular. Desenterraram os sarcófagos, desenterraram as múmias e levaram para museu para todo mundo pagar o ingresso e ir ver esses corpos. Então, assim, esses mestres, esses anjos que caíram na Terra, se arrependeram, ascenderam novamente e que tinham a intenção de voltar aqui na Terra, por exemplo, no momento da grande tribulação, eles já não vão mais voltar, porque já fuderam com os corpos. Eu não sei se eles ainda têm condição de voltar, porque já pensou se eles entram no sarcófago, na múmia do museu e tá cheio de gente, a múmia volta a ter vida? Vai ficar meio assustador, né? Mas também não descarta essa possibilidade. Então, assim, isso foi o que eu aprendi. É por isso que as múmias, elas existem. E tem muita diferença, né, das múmias egípcias com as múmias da América Latina, né? Que da América Latina já dá para perceber que elas são bem mal condicionadas, a maioria ali tá com restos, né, rastros alcoólicos, deram bebida para... Na verdade, a América Latina é o seguinte, aqui perdura desde muito tempo, porque aqui teve o auge da civilização, mas quando começou a se degenerar, houve muito sacrifício, né? Porque acham que o sangue tem que dar para os deuses, esses deuses caídos, tá? São os deuses caídos que precisam de sangue, tá bom? Então, faziam muitos sacrifícios, né? Tanto de humanos quanto de animais, fazem até hoje, mas assim... Então, há essa diferença das múmias do Egito
com... E também tem umas outras múmias aí que eu já vi, que depois eu vou ver se eu consigo pegar a footage, que é... Acho que é de um rei aí, e muito bem conservado. Vou ver se eu acho. Então, galera, para não estender muito, tá? Falando do Egito, o rolê é esse. A função e o objetivo do porquê que as múmias do Egito elas foram criadas, elas existiram, era para que os anjos caídos que ascenderam pudessem descer aqui na Terra de novo sem ser anjos caídos. Dá para entender? Porque tem que ter um corpo físico para não ser caído, para não se rebaixar. É por isso que Jesus Cristo nasceu num corpo de carne e osso. As pessoas não querem aceitar isso, não querem acreditar, tá tudo certo. Essa é a minha viagem, não tô aqui para educar ninguém, não tô aqui para despertar ninguém, não sou ninguém para despertar ninguém, tá bom? Essa é a minha viagem. Também não vou pedir like, não vou pedir para você compartilhar esse vídeo e muito menos comentar, porque o YouTube já mostrou aqui que ele tem um lado, né? Que se você não está do lado político e formal ao qual eles se referem, você é totalmente sabotado. Então, assim, estou me expressando e é só isso, tá bom? E eu acho isso muito interessante, acho um assunto muito bacana, porque as múmias do Egito, os sarcófagos, é a arte pura, né? Então, assim, você vê que é algo, olha só, aqui, ó, nessa imagem, já são as múmias do Peru, as múmias da América Latina, entendeu? Muito mal condicionadas. Você vê que elas estão com expressão de sacrifício, né? Sabe? Mumificaram para sacrificaram e depois mumificaram para satisfazer o Deus tal, o Deus da mata, o Deus não sei o que, entendeu? Não que no Egito também não tinha vários deuses. Toda civilização, quando ela começa a cair, começa a ter muitos deuses, muito isso, muito aquilo, entendeu? Porque as pessoas começam a ficar desesperadas, porque começa a ter muito problema, então tem que ficar fazendo worship, a adoração para tudo quanto é santo, Deus e não sei o quê, e é foda mesmo, é ossada demais. Mas assim, dá para você perceber uma grande diferença, né? Tipo, a arte, né, dessas regiões são bem diferentes. Então, essa é a múmia, uma das mais famosas do Peru, né? Que os cientistas já falaram. A garota estava embebida, mascou coca, estava com, né, restos de álcool no sangue. Então, assim, você vê que já é uma coisa bem mais degenerativa. Não desfazendo, né, galera? Mas eu tô querendo fazer uma comparação, assim, das diferenças, né? Do tipo de mumificação que pode coincidir ou não com o nível espiritual também, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu queria explicar essa viagem. Eu gosto muito desses assuntos. E se você quiser colaborar, fazer um comentário positivo, fique à vontade, tá bom? Lembrando que todos os comentários aqui são monitorados, eu dou uma monitorada, porque, né, a gente tá aí na fase que a gente tá. E esse canal pertence a essa pessoa que vos fala, então você não pode entrar aqui e falar tudo que você quer, tá bom? Sempre com educação, numa boa. E é isso, se curtiu, se alguém vê, se inscreve aqui.